Abra sua Bíblia lá antes de você sentar, em Gênesis capítulo 1, no versículo 2. Eu vou ler só um versículo, tá bom? Bem fácil, ele é até bem conhecido, né? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Amém? Todos acharam? Vamos lá, diz assim, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? Somente até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje, como é um culto com o tema de libertação, e algumas vezes nós precisamos ouvir algumas verdades, então talvez hoje você fique bravo comigo, mas não fique comigo, tá bom? Pense e reflita na palavra de Deus, né? Porque esse versículo, ele vem nos mostrar algo interessante. Toda a Bíblia nos mostra, mas Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Na criação já existia Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Mas por que eu quero falar sobre o Espírito Santo? E gostaria de trazer um tema aqui essa noite sobre livres para estar na direção de Deus. Esse é o tema. Então guarde ele no seu coração. Livres para estar na direção de Deus. Se eu perguntar para você aqui hoje, você está livre, totalmente livre, o teu coração, a tua vida está totalmente liberta para andar na direção de Deus? Você pode dizer nessa noite que você é cheio do Espírito Santo? Faço outra pergunta. Se você olhar para dentro de você, como tem um hino que eu gosto muito que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas eu quero ser transformado. Nós, como seres humanos, nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. Se você tem esse pensamento, tira isso da tua cabeça. Nós não merecemos. Então, para a gente entender um pouquinho, aqui o princípio da hermenêutica que teólogos usam, e hermenêutica quer dizer declarar, anunciar ou interpretar, esclarecer e traduzir, vamos colocar como a palavra de Deus. A palavra, ela é citada a primeira vez aqui, ele descreve sobre as características de uma pessoa de quem fala. E aqui em Gênesis, a característica é do Espírito Santo. Nós precisamos entender então, você já deve ter ouvido isso, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é um negócio comum, ele não é algo, é o Espírito, não, ele é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele pairava, ou melhor, tem algumas traduções que diz que ele andava sobre as águas. Então, trazendo para nós aqui, se nós temos o Espírito Santo, e nós temos que deixar o Espírito Santo mover em nós. Nós acabamos de louvar aqui, eu ouvi a Luzia falando alguma coisa sobre nós estarmos com os dentes travados, é mais ou menos isso, né? Boca fechada, nós não conseguimos adorar. A igreja nos últimos tempos não está conseguindo adorar. E aí nós ouvimos um reflexo do que é a busca de Deus, que nós, estamos ouvindo. Agora parou um pouco do pessoal lá nos Estados Unidos, fazendo fila, aquele mover, né? Teve o culto de jovens aqui, o cultão de jovens, e eu preguei, e eu brinquei com eles aqui, falei sobre isso, e eu acredito que foi uma bênção. E aí a gente fica, jovem não tem jeito, criança não tem jeito, né? Teve o trabalho com as crianças. Tem jeito, desde que nós deixemos o Espírito Santo trabalhar em nós, e que nós ensinemos, e que nós façamos essas pessoas também, jovens, crianças, se encherem do poder de Deus. Deus não deixou de trabalhar. O Espírito Santo não morreu na cruz do Calvário e ficou vivo Jesus. Não, era o Deus Pai. Vamos pensar aqui o seguinte, para você entender bem, antes de eu entrar aqui. No Antigo Testamento, quem é que trabalhava? Eram os três, mas a evidência maior era quem? Deus, não é? Você não ouve falar de Jesus no Antigo Testamento. O Espírito Santo agia,
né? Algumas pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo e faziam coisas extraordinárias. Não é isso? Então, no Antigo Testamento trabalhou Deus. No Novo Testamento nasceu o Deus homem, Jesus homem, que é Deus, que trabalhou e ensinou e começou-se a igreja. E ele, quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou, ele falou, ó, eu vou, mas em breve virá outro, o Consolador, que vai habitar em vocês. Então existiu o Deus, existiu não, ele existe, mas vamos lá, só para a gente entender. Deus no Antigo Testamento, Jesus no Novo, como Filho e mostrando quem era o Pai, e agora existe e habita em nós o Espírito Santo, que nos move a adorar Jesus, em nome de Jesus, para tocarmos o coração de Deus. E para tudo isso acontecer, meu querido, nós podemos orar em nome de Jesus, nós podemos falar em nome de Deus, mas se não houver o mover do Espírito Santo em nós, é da carne. E a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra... E aí eu pergunto, você tem vivido como? Porque tem, sabe, quando a Bíblia diz que o Espírito pairava, pode acontecer na vida de todo cristão, qualquer cristão, como eu posso dizer aqui, 3 coisas negativas podem acontecer na vida cristã. 2 delas, com certeza, vai acontecer na tua vida durante um período de tempo. Se não aconteceu ainda, prepara. Claro que os crentes da redenção é tudo fogo puro, então isso não vai acontecer aqui, né? Amém? É. Então, para a gente entender um pouquinho, uma das coisas que pode acontecer na vida do cristão, na sua caminhada, acomodação. Quem aqui já se acomodou? Já teve um período de... Você sabe o que é acomodação? Sabe, não? Você entende o que é o tal do acomodar-se? Se você para, se você, sabe, a gente acha que sabe tudo? Ah, não, o irmão vai falar vai falar lá que o Espírito Santo pairava sobre as águas? Eu já vi isso aí, já ouvi falar. Você está acomodado. Nada te move. Está entendendo? Você está acomodado. Acomodar-se, a palavra acomodar-se quer dizer regredir. Irmãos, me desculpe falar, mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que estão regredindo. E a ideia de Deus nos encher do Espírito Santo, ou melhor, nós temos o Espírito Santo, mas somos nós que deixamos ele trabalhar em nós e nós sermos usados, ou nos acomodamos, regredimos e deixamos ele apagadinho. Ele quer mover, mas você não deixa. Você regride. E isso vai... Já aconteceu com você, não? Já aconteceu comigo. Já aconteceu. A pessoa que disser que não acontece, ou que não aconteceu, você está mentindo para você mesmo. Sabe? Então, acomodar-se é sinônimo de regressão. E se você se acomodar, vai levar uma vida cristã, desculpe a palavra, medíocre. Se acomodar é sair da tua casa, vir aqui sentar, ouvir uma palavra, ouvir os louvores, porque louvor é para a gente fazer o quê? Adorar. Não é para ver uma turma aqui em cima cantando. Que se abra o céu, e o teu, vai irmão! E você está aí, morto, acomodado, olhando e ainda dizendo, desafinou. Fala, tem gente que fala, gente. Tem gente que tem a percepção no ouvido, que eu já cantei muitas vezes e desafinei, e aí a hora que eu desci do púlpito vem os músicos, né? O músico é cheio de... pastor, você desafinou aquela hora lá. Desafinei mesmo, não dá nada. O que tem que estar funcionando em mim é o Espírito Santo, movendo. E a mesma coisa com quem está aí, começou o louvor, eu não sei cantar. Fecha o teu olho e começa a adorar, meu filho. Deixa o Espírito Santo. Avivamento só acontece se a gente der liberdade.
E todo crente vai passar por essa acomodação. Se você está nessa acomodação, hoje é o dia de você estar livre para andar na direção de Deus. Se encha do Espírito Santo. Segundo ponto que pode acontecer, porque a acomodação é regredir, certo? Segundo ponto, esfriamento espiritual. Já aconteceu com você? O que é esfriamento espiritual? Perder o prazer nas coisas de Deus. O irmão cantava que era uma beleza, parecia um canário, não desafinava, lindo. Está morto aí. Louva lá, irmão. Morto. A gente tem que entender que você tem dons. A gente usa muito cantar porque a gente canta também, louva, né? Mas, irmão, limpar a igreja é estar aquecido espiritualmente. Porque só vem limpar a igreja quem está cheio de Espírito Santo. Né, Luzia? Não é? Vem fazer um trabalho, vem pegar as crianças no sábado, ficar o dia todo aqui. Tem que ter, o Espírito Santo tem que estar trabalhando, porque você, por você mesmo, você não faz. Você pensa, o meu sábado, o meu domingo, eu vou perder tempo indo lá na igreja, ficar cuidando de gente? Isso daí é esfriamento espiritual, você está morrendo. Mas todo crente vai passar por isso, tá? Não consegue dar glória a Deus. Tem crente que não consegue. Eu não sou obrigado a dar glória a Deus. Engraçado que a Bíblia fala que a gente tem que louvar, que eu tenho que bater palma, que eu tenho que adorar. Vocês lembram que Davi saiu nuzão, dançando? Foi movido pelo Espírito Santo e foi e fez. E questionaram ele ainda porque ele estava dançando. Movido pelo Espírito Santo. Tantas pessoas na Bíblia só fizeram acontecer porque foram movidos pelo Espírito Santo. E nós? O que precisa acontecer na tua vida? E esses dois pontos aqui, são pontos que vão acontecer. Se você perder o prazer nas coisas de Deus, o reino de Deus não é mais priorizado na tua vida. Então, quando a pessoa some 2 meses da igreja e vem falar que está tudo bem, é mentira. Porque você não está priorizando a obra de Deus, a casa de Deus. Mas é a igreja. É a igreja. Sabe o que eu acho interessante nessa questão de esfriamento espiritual, de se acomodar? Primeiro, esfriamento espiritual começa a acontecer algumas coisas na vida da gente. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba de vida. Você já percebeu que a pessoa que está desviada, ela nunca admite que está desviada? Você não encontra ela em igreja nenhuma, você encontra ela na rua. Aí você diz, ô irmã, tudo bem? O que está acontecendo? Você está bem? Eu estou ótimo. Nossa, estou isso, estou aquilo. Mas não está vindo na igreja? Aconteceu alguma coisa? Não preciso ir na igreja não. Eu leio a Bíblia todo dia em casa. Eu assisto o culto em casa. Não é a mesma coisa. Igreja não é assistir o culto. Igreja é isso aqui, Igreja são pessoas reunidas, buscando o Espírito Santo, adorando, se enchendo e Deus operando o milagre. Sabe? E Deus derramando suas maravilhas no meio de seu povo. Nós precisamos ter isso no nosso coração. E se você se acomoda, vive uma vida cristã, como eu falei mais uma vez, medíocre, que esfriamento espiritual é mediocridade, sem prazer nas coisas de Deus. Deixa eu perguntar aqui, seja sincero ao seu coração. Você saiu da tua casa hoje? Subiu ali, Claudinha? Subida. 7 e pouquinho. Glória a Deus. Eu vou no culto hoje, vou ver o pastor Frank pregar, é chato pra caramba, mas eu vou lá ver ele pregar, porque a palavra vai ser pregada e eu vou ouvir, vou guardar ela no meu coração e Deus vai mover na minha vida? Não precisa me responder. Para qualquer pessoa que agora se faça essa pergunta para você, ou saiu? Mais um culto de quinta-feira. Tem gente que sai de casa assim? Tem gente que sai assim. Sabe o que é um conselho? Não venha.
perder o seu tempo, não vai receber nada de Deus e ainda vai reclamar de Deus. Não venha, fique em casa. Fica assistindo tua novela, tua televisão, teu Big Brother, que acho que está passando agora, né? Que a gente vê as propagandas. Fica fazendo isso. E aí, se prepara que a coisa vai ser feia no final da tua vida. Se você continuar desse jeito. Você está indo para um caminho que é o terceiro passo. Que esse daí eu não aconselho ninguém a estar, que é a queda. Primeiro você se acomoda. Começa devagar, irmão. É a mesma coisa de um namoro. Namoro começa como? Oi, tudo bem, prazer, eu sou tal, né? Vou colocar eu e minha esposa não está aqui hoje, está na faculdade, né? Não pode vir. Oi, tudo bem, prazer, eu sou o Frank, tal. Beleza. Tudo light, né? Aí no próximo encontro, oi, tudo bem, tal. Foi. Beijou. Aí pede namoro, né? E assim vai. E você vai indo, e vai acontecendo. Agora, ao contrário, a morte espiritual é da mesma forma. Você não vem num culto. O pastor nem perguntou de você. Já começa por aí. Ai, eu odeio esse pastor. Nem perguntou de mim. Não me ligou, não me mandou mensagem. Não me mandou um zap. Começa assim. São pequenas coisas. O diabo, irmãos, somos nós que caímos. O diabo, ele só te dá as oportunidades para acontecer o esfriamento espiritual na tua vida. Aí você começa a acomodar. Não vem um culto, não vem dois. Chega na igreja, o irmão não te cumprimenta, você fica bravo com ele. É aos pouquinhos. Aí você não vem um, não vem dois. Igual eu estou vendo. Eu não sou o pastor da igreja, tá bom? Eu sou pastor dos jovens agora. Eu sou pastor dos jovens agora. Né? Só que na igreja eu vejo quem vem e quem não vem. Quem é pastor, pode perguntar ao missionário. Ele sabe quem está no culto hoje, quem não está, quem faltou. Ele conhece todos os membros. A gente conhece, então você bate o olho. Cadê? Tem um aí que eu estou vendo que faz tempo que não aparece. Eu não vou cobrar, né? O pastor Pedro que tem que pegar. Né, Pedro? Mas E você vai percebendo que essa pessoa, até na paz do Senhor dela, começa a ser diferente. Porque o brilho do Espírito Santo na gente... Eu já contei isso aqui várias vezes, né? Eu já pastoreei aqui. Já contei várias vezes, mas um dia eu fui doar sangue no Emepar, e aí eu doando sangue lá, saí, aí tem a hora do lanche, né? O mais importante é a hora do lanche. É um lanche gostoso, irmão, não sei se é porque tira o sangue, mas dá uma fome. Aí você sai meio amarelo. Sentei lá, estou sentado lá, né? Isso é porque a gente era mais ungidão, né? A gente está mais amarelo também. Aí sentadão lá, chegou uma pessoa, sentou, pegou um lanche também, tinha doado sangue, olhou assim e falou: escuta, você é crente? Sou. Aí, tudo bem? O meu nome é Frank, tudo bem e tal. Mas você vai na igreja? Eu falei: não, eu sou pastor. Nossa, bem que eu vi uma coisa diferente no senhor. Eu falei: Vitória. Foi, ainda não morri, gente. Deus. Isso não é benção? É uma benção você ouvir um negócio desse. Porque não é você, ninguém é diferente, ó. Pode olhar para todo mundo aqui, todo mundo carne e osso, mas tem um brilho diferente. O cristão, ele tem um brilho diferente. E se a gente se acomoda, entra o esfriamento espiritual, você entra a queda, que é pecado, desobedecer a Deus. E lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para a gente ler. Cadê? 2 Pedro 20. 2 Pedro 2, cadê que eu marquei aqui? 2, 20 e 21. Diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Ó que palavra que pega na orelha de todos nós. E é preocupante. Muitas pessoas estão se afastando. De quem? De Deus. Da igreja.
E desobedecer a Deus é pecar contra Ele. Ó, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. E aí outra palavrinha que entra ali também que eu peguei para mim. Quem nasceu em berço evangélico, tá até hoje, beleza. Mas quem aceitou Jesus que era desviadão, que era do mundo? Eu era, né? Por isso que eu já falei aqui várias vezes, eu gosto de louvar e eu solto a goela mesmo, porque quando eu era do mundo eu cantava modão sertanejo. Ia para festival e fazia. Então agora eu canto para Deus e vou cantar para Deus. E você também tem que louvar para Deus. Mas tem uma palavrinha ali que se já foi difícil para Deus me pegar pela orelha e trazer, a pessoa que cai diz que o estado dele é pior do que o primeiro. Então você imagina para a pessoa que se desvia, para ela voltar. A gente tem que ter misericórdia. Nós temos que ter misericórdia, orar pelas pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós. A gente ainda está cheio. Irmãos, e desculpa, a pessoa que se desvia, o Espírito Santo não está nela. Desculpa, quem fala, o irmão está lá, ele desviou. Não, mas ele fala, não, ele fala de Deus. Mas ele não tem Deus. Porque quem tem Deus no coração não se desvia. Pode cair de joelho com a boca no pó, mas se lembra de quem é e volta. E a Bíblia condena aquele que cai, cuide que a queda vai ser complicada. E quando cai a fé, o seu estado é pior do que antes, aquilo que a gente falou. Então, em nome de Jesus, comece a olhar para a tua vida. Sabe por quê? Porque existe as ações poderosas do Espírito Santo que podem acontecer na nossa vida. Na vida do que caiu, na vida do que está acomodado e na vida do que está frio espiritualmente. O Espírito Santo é poderoso. E como que isso acontece? Primeiro ponto, renovação, restabelecer a tua vida na presença de Deus. Ação do Espírito Santo, restabelecer, é a ação do Espírito Santo que trabalha na nossa vida, para mover o progresso da vida cristã. Talvez você está aqui hoje, desanimado, pensando em desistir, cansado, né? O nosso corpo físico não cansa? Cansa. Você vem na igreja e fica com sono muitas vezes. Eu já vi irmão dormindo. Aqui não. Nunca vi aqui gente dormindo. Mas lá em Piraquara, eu já falei isso aqui. Quando eu pastoreava Piraquara, eu falo meio alto, né? Aí eu olhava para o técnico de som, fazia assim para ele erguer. Eu já falo alto. Eu já estava há vários anos lá, né? A maioria parente. Aí eu saía andando. Né, irmãos? É uma vitória só. Não é verdade, Vinícius? Aí ele estava dormindo, né? O quê? Nada não, tá tudo bem? Tá tudo bem. Glória a Deus. Tem que acordar, irmãos, não morre. Mas eu tinha intimidade para isso, entende? Dorme. E esse sono daí não é só o cansaço, é o esfriamento espiritual. Não consegue mais ouvir com empolgação a palavra de Deus. E por isso existe a renovação. O Espírito Santo fala através de palavras poderosas, através de louvores. Quem aqui ministra louvores, quem já participou de vários louvorzão aí, sabe, irmãos, eu já participei de louvor que a glória tomou conta só no louvor. Sabe, louvar tem poder, você dá liberdade e você começar a adorar e começar santo, 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 sabe? Que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover. Vocês perceberam que vocês louvaram um hino que é a oração do Pai Nosso, que está lá em Lucas capítulo 11, tem a oração do Pai Nosso? Vocês perceberam isso, não? Estavam acordados, vocês perceberam?
Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso, é um hino. É uma oração. Você está louvando e orando. E nisso a renovação começa a acontecer, começa a restabelecer na tua vida a ação como no vale de ossos secos. Que Deus olhou e disse, pode haver? O profeta disse, o Senhor sabe, pode. E aconteceu. E moveu, houve um mover. Houve uma renovação de tudo que estava seco. Houve poder. E quem sopra o Espírito Santo é quem? Deus. Quem derrama sobre nós é Deus, em nome de Jesus. Renovação, então, é fazer de novo, é reconstruir, é reformar. Dá tempo, irmão. Hoje é o dia, hoje pode ser o dia. Pode acontecer hoje, pode ser que não. Mas pode você indo para a tua casa, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é crente na igreja, ele é bonitão na igreja, mas ele é na rua também. Ele é movido por Deus lá no trabalho dele também. Ele é movido por Deus lá na faculdade, lá onde ele está, em qualquer lugar que ele está, ele é movido por Deus. Existe um brilho diferente. Você é luz em meio às trevas. Outro ponto, renovação interna. O Espírito Santo trabalha no interior. Ele ajuda nas nossas fraquezas. Em Mateus 26:41, lá fala sobre a natureza, que a nossa natureza é fraca. Quando nós somos dominados por fraquezas, fica difícil ceder. Pode pecar. Por quê? Porque internamente está fraco. Então você precisa começar a olhar para a tua vida, o teu interior. Eu já falei isso aqui também. Eu tinha um problema, irmão, de dirigir. Mas pensa num homem que ficava bravo. Que eu acho que eu dirigia sem o volante estar lá na barra de direção. Que de tão bravo que eu ficava, eu puxava ele. Isso era algo dentro de mim. E Deus, toda vez que eu saía de carro, entrava uma benção na frente. Que parecia que estava empurrando o veículo. E eu ficava muito bravo. Foi até um dia que eu percebi. Falei, tem uma coisa, tem um negócio, tem que trabalhar dentro de mim. Toda vez que eu saio na rua, eu fico bravo dirigindo. Isso não está certo. Porque um irmão pode eu estar passando, e o irmão veio quebrando os vidros do carro, batendo os braços, puxando o volante, nervoso, e talvez escape até algo que não deve. Que na hora do nervoso a gente não sabe o que faz, ela não é. Por isso que o Espírito Santo tem que estar dentro de nós, internamente. Para quê? Glória a Deus, benção, vai, acelera a benção, só vitória. Isso é crente, você está trabalhando internamente, você está benção. É, né, Evelyn? Entende? E aí eu percebi que isso era um trabalhar de Deus na minha vida. Eu falei, eu sou pastor, não posso ficar nervoso desse jeito. Aí foi indo, fui orando, falando, não vou brigar mais. E eu ficava bravo comigo mesmo, porque o cara que estava dirigindo não estava nem aí. Ele não estava ouvindo, eu estava com os vidros fechados, porque eu não sou doido de abrir o vidro. Está entendendo? É algo interior, é algo no interior da gente tem que ser trabalhado. E não é só isso, eu estou dando o meu exemplo, né? Eu não vou pegar exemplo de ninguém, até porque eu não sei. Mas sei lá qual que é o problema interno que você tem aí, né? Que qualquer coisa explode, sei lá o que você faz. O Espírito Santo nos torna mansos. Internamente, sabe? Ele nos tira, ele não nos deixa ser dominado por qualquer coisa. Esse é o Espírito Santo internamente. E externamente, irmãos, externamente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de vestuário, tá bom? Externamente. Efésios 6:10 diz assim, fortalecei-vos. Externamente é aquilo que a gente falou há pouco. É as pessoas perceberem que você é um cristão, indiferente da roupa que você usa, indiferente do teu cabelo, do sei lá o que, entendeu? Indiferente da tatuagem que você tem, indiferente do que for. Porque o Espírito Santo, ele transforma o caráter.
quando as pessoas olham para você, indiferente da forma que você esteja, é servo de Deus. Por quê? Porque fala de Deus, porque prega sobre Deus, porque vive Deus, a sua família reflete Deus. Ora. Jejuar não vou falar, né? Porque jejum você faz sozinho, no teu canto em secreto, né? Mas ora, busca a palavra de Deus, sabe? É o Espírito Santo que nos sustenta nas nossas fraquezas, mas nós temos que entender isso. Então, resplandeça a glória de Deus, como eu falei, porque o externo, a carne milita contra o Espírito. Quem faz você pecar é a carne, são os desejos, sabe? E quanto mais a gente se esvazia de Deus, mais nós damos liberdade para a carne. E a carne tem vontade? Tem ou não tem? Tem vontade. Em todas as áreas da nossa vida, tem vontade. Então, tem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo tem autoridade para dirigir. A Bíblia não diz que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis? Por que então que nós temos que nos encher, nos renovar? Porque é Ele, o próprio Deus, que nos move a orar a Ele para ser abençoados. Deus não te deixou sozinho. Deixa eu ver a hora. E tem gente que vive e está sendo dirigida hoje em dia por utopias, pelo mundo. Eu falei para os jovens aqui, referente a... Olha, eu estou ficando de idade avançada. Influência, Influências. Vamos, gente. Influências. Tem gente que vê um vídeo e uma pessoa falando: eu comi um pacote de cocô e é uma delícia. Vai lá e come. Porque foi influenciada. Gente do céu, abandona esses negócios. Sabe? Para de ver, para de olhar esses troços, não existe. Assiste novela achando, quem pensa em casar, hoje não tem muito jovem aqui, né? Assiste novela pensando em casar, ai, que esse casamento maravilhoso. Que nada, casamento é luta todo dia. A Vanessa não está vendo, né? A Paula vai contar, amanhã chega lá, já me derrubam lá no escritório. Aí a mulher chega em casa brava, gente. Só vitória. Mas não é verdade? Mostram muitas vezes um negócio para criança que, nossa, não é. Tem que ver a realidade. É a mesma coisa. Você conhece gente que posta foto no Instagram? Conhece, não? Gente, um dia eu encontrei um camarada meu, ele postou uma foto. Eu falei, pô, esse cara tá bonitão, tá novo, né? E mulher também. Mas a hora que eu encontrei ele, estava só o bagaço, ele estava pior do que eu. Eu falei, que esse cara é mentiroso, ele é mentiroso. Agora tem esse tal de filtro, né? Esses dias a Vanessa pegou, a Vanessa de vez em quando vem com o celular, ela chegou com o celular na minha cara assim, falou, amor, olha, deixou eu novinho, sem essas rugas aqui, ó. Falei, olha só. Estou descobrindo que eu sou ruim desses negócios de internet, viu? Sou uma negação. Aí eu falei, então está explicado porque todo mundo bonito, né? Aí você encontra pessoalmente, é só tilanga. Só. Moído. Poste a verdade, gente. Eu sou crente, eu resplandeço a luz de Deus. Sou lindo por isso. Deixa a cara enrugada, não dá nada. Mas não é uma realidade isso? É mentira, vive de utopia. Tem gente que está sendo dirigida por mentira. A pessoa está mentindo tanto que ela acredita naquilo que ela fala, que é mentira. Isso não é movido pelo Espírito Santo. Direção de Deus é falar a verdade. Direção de Deus é chegar talvez do pastor ou chegar em alguém e falar, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou fraco, estou caindo na valeta, aqui é o abismo, eu estou doidinho para pisar lá dentro. Pede socorro. E a gente vai orar, as pessoas vão orar, isso é igreja, é isso que move o Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Que o povo estava todo reunido lá orando e o Espírito Santo desceu e todos foram tomados.
Sabe, nós precisamos crer nisso. Tem gente que é dirigido pelas emoções. Tem ou não tem? Emoção, gente. Olha, emoção é complicado. E tem gente que é dirigida até pelo diabo mesmo. Já está direto. Não tem nem emoção, não tem mais nada. É o diabo mesmo que está direcionando e acha que é Deus. O pior de tudo é isso. Então está na hora, irmãos, em nome de Jesus, vamos nos despertar. Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo que habita em nós, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Então a gente tem que entender o seguinte: Deus não nos direciona para mentira e nem para confusão. Se está acontecendo isso na tua vida, tira fora e volta para Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Deus dirige a nossa vida de maneira soberana, de maneira clara, contraria os nossos propósitos. Deus se contraria, sim ou não? Nem tudo que a gente quer vai acontecer. E se eu sou cheio do Espírito Santo, talvez eu estou esperando, não aconteceu. Eu olho e digo, glória a Deus. Se não aconteceu é porque Deus não quer que alguma coisa de ruim vai acontecer na tua vida. Mas a gente não vê dessa forma, porque a gente deixa o quê? A carne agir na nossa vida. Eu vou na igreja não. Ah, Deus não vai. Quanta gente que eu conheço saiu da igreja, porque não recebeu a benção. E muitos receberam a benção e não voltaram mais. Tem isso ou não tem? Tem. E vai entender um negócio desse. Cadê o Espírito Santo da vida da pessoa? Então, sabe, nós que estamos aqui, e claro, nós temos que pregar a palavra, lembre-se disso, pessoa cheia do Espírito Santo prega o amor de Jesus. Mas sabe, nós precisamos entender, ele contraria os nossos propósitos, ele tem propósito definido para a nossa vida. Sabe, eu já estou na igreja, vai para 20 anos aqui na Redenção. Quantas vezes nós falamos para pessoas, olha, Deus tem um chamado na tua vida. Eu ouvi profetas falando, ó, você tem que fazer isso, vai acontecer isso na tua vida. E até hoje está no mesmo lugar, parado no mesmo lugar. Está sentado no barco, mas jogou os remos fora. Começa a orar para a tua vida, Deus move as águas. Nossa, da onde eu lembrei desse hino, gente. Quem cantava esse hino aqui na igreja? Quanto tempo, quem que é, Paula? Quanto tempo esperei. Quem cantava esse hino aqui? Cantaram aqui já, eu já ouvi. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui, move as águas, Senhor. Move as águas. Eu ouvi esse hino aqui, você não estava no culto, Paulo, tá vendo? Mas eu ouvi, não lembro quem cantou. Move as águas. O Espírito Santo move as águas. Lembra que a água do tanque movia e entravam lá e eram abençoados? Tem que acontecer aqui, gente, em nome de Jesus. O nosso Deus continua o mesmo. Não fica olhando lá nos Estados Unidos, não, todo mundo adorando. Ai, que lindo. Nossa, está tendo um avivamento. Aqui pode acontecer também. A gente pode não ficar aqui 24 horas louvando, mas vai para a tua casa e louva na tua casa, ora pela tua casa, ora pelo teu trabalho, busca o Espírito Santo, deixe ser usado, que Deus, o Espírito Santo, vai fortalecer a tua vida. E você vai ser movido, você vai fazer a diferença. Sabe, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 4, já estou terminando, tá? Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 4, no versículo 30 mais ou menos, fala do mover do Espírito, onde foram batizados com o Espírito. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que todos ficaram cheios e o lugar tremeu e eles pregavam com intrepidez. Por que eles pregavam? Porque eles eram diferentes, não porque eles se encheram da glória do Espírito Santo de Deus. E isso é para acontecer na nossa vida, tenha um estilo de vida diferente. Irmãos, nós nascemos para ser diferentes. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tenha testemunho. A Bíblia diz que eles davam testemunho de abundante graça. Está lá em Atos também, capítulo 4, no versículo 30 em diante. Eles davam testemunho de abundante graça.
eu vou perguntar aqui de novo, o que quer dizer graça? Algo que nós não merecemos. E aí a gente vê pessoas falando, nossa, é cheio de graça. Meu amigo, quanto mais cheio de graça você é, mais imerecedor da graça você é. Mais imerecedor daquilo você é. E a Bíblia diz que eles abundavam em graça. Eles deixavam transbordar a glória de Deus. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Então, em nome de Jesus, hoje pode não acontecer aqui, nesse lugar. Mas tenha uma vida de busca. Não caia na distração da vida, não deixe a carne dominar. Seja cheio do Espírito Santo, deixa a glória de Deus resplandecer na tua vida e você vai ver que tudo vai ser diferente. Irmão, vocês já perceberam que na Bíblia, vou dar um exemplo aqui para a gente terminar. Está no horário ainda, tá? Sansão, o poder dele estava onde? No cabelo? Sansão, Deus enchia ele e ele era ousado. Até o momento que ele se desvirtuou. Foi ou não foi? Para a gente entender bem, para me finalizar aqui. Ele era cheio, ficou vazio. Por quê? Porque se deixou dominar pela carne. O que aconteceu? Zombaram dele. Tiraram sarro dele. O cara ficou no chão, ficou no pó. E quando ele estava amarrado lá, os caras festando, e Sansão lá, amarrado, o que ele fez? Orou, pedindo que Deus o usasse naquele momento. Mais uma vez, que Deus o enchesse novamente, traduzindo para nós aqui hoje, enchesse do Espírito Santo. Aí, até um dia eu ouvi uma pergunta na rádio, quem foi que na sua morte matou mais que em vida? Sansão. Diz que os filisteus estavam todos reunidos lá, né? Se eu não estou enganado. Os filisteus, todos festejando, ele destruiu o prédio cheio de gente e matou todo mundo e ele morreu junto. Só que ele foi cheio do Espírito Santo, ele se arrependeu do que ele fez. Isso serve para nós. Talvez você estava cheio, agora está meio capengando, é o momento de buscar Deus, se encher de Deus. Que esse ano seja um ano de vitória, de bênção nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus, que você possa ter compreendido, e que você possa trazer isso para a tua vida. Tenha percepção da tua vida espiritual. Quando você perceber que não consegue mais falar com Deus, tem coisa errada. Quando você perceber que não consegue vir à igreja, tem coisa errada. Quando você perceber que não consegue adorar, tem coisa errada. Então, olha para dentro de você e diga, Deus, eu quero ser cheio, Senhor. Eu quero transbordar. Eu quero que o Espírito Santo me use. Irmãos, os dons não acabaram. E quem derrama é Deus e quem usa é o Espírito Santo em nós. Sabe, em nome de Jesus, irmãos, a igreja é para ter dons em diversidade. É pessoa falando em língua, outro profetizando, outro interpretando, outro expulsando, outro impondo as mãos e curando, o milagre acontecendo. Esse é o lugar. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Que hora que acaba o culto? Que hora acaba o culto? Não, o culto acaba a hora que Deus permite que acaba. Sabiam disso? Só que a gente, vocês estão vendo como que é? A gente vem tão programado que se eu passar, ó, ali é 9h27. Se eu passar 10 minutos, tem nego que já começa a olhar para a porta e começa a olhar para mim, praticamente dizendo assim, vai acabar ou não? Mas e se Deus quer fazer nesse momento na tua vida algo especial? Só que a gente dá liberdade para isso? Não, a gente deixa a carne dominar. Está entendendo o que eu quero dizer? Não estou falando que eu vou passar do horário. O que eu estou falando é isso, a gente vem tão preocupado
né? A gente vem tão preocupado em acabar o culto e ir embora, que a gente já chega pensando que o culto tem que acabar 8h30, 9h30. Preocupado com o quê? Amanhã tem que trabalhar, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Você está cansado? Eu sei que você está cansado. A carne luta todo momento. Só que eu convido você por um instante, irmão. Alguém, deixa eu perguntar aqui. Alguém aqui já sentiu verdadeiramente a glória de Deus tomar conta de você? Você já sentiu? Irmãos, não tem explicação. Não tem. Sabe, eu já participei de retiros, eu já participei de cultos aonde o fogo desceu. E é um negócio tão extraordinário, tão maravilhoso, tão sobrenatural, que você não quer sair. Você começa a chorar, mas não é chorar de tristeza, você começa a chorar de alegria. E aí você começa a se perguntar, por que eu estou chorando? Mas você não consegue parar de chorar, sabe por quê? Porque quando nós, como igreja, damos liberdade, o sobrenatural acontece. Então, por um momentinho, tenta esquecer que você tem que ir embora. Pensa aí no teu coração agora, o que você deseja de Deus? Comece a orar. Qualquer coisa, deixa a molecada andar para lá e para cá, gente, pelo amor de Deus. Mas dá liberdade em nome de Jesus, sabe? Olha para dentro de você e começa a falar com Deus. Rasga o coração nessa noite. Você tem coragem? Você não vai falar para mim. Eu não estou pedindo para você vir aqui na frente. Não, não, não. Abre o teu coração. Do que você tem que ser liberto? O que você tem buscado em Deus? Dito assim, Deus, Senhor, me ajuda. Vai dando liberdade, em nome de Jesus. Senhor, a minha família, enche a minha casa com o Espírito Santo, transborda, Jesus. E quem faz é Deus, viu, irmão? Não é só eu falando aqui, eu não faço nada. Mas o Espírito Santo que nós pregamos hoje está aqui. Ele está aqui. Vai falando com Deus. Senhor, em nome de Jesus. Move, Pai. Começa a agir no meio do teu povo. Rabacanda manarabadai. Deus quer se manifestar sobre a tua vida hoje. Rakanda manarache de kanda lamanai. Kanda manaramanai. Dá liberdade, irmão, o Espírito Santo de Deus. Rakanda manaramanai, rakanda manai. Seja cheio. Se você adorar, irmão, Ele vem. Se você buscar, Ele vem. Se você se entregar, Ele te enche nessa noite.
Toca na vida da tua igreja, Espírito Santo. Oh Senhor, renova forças nessa noite. Renova, Senhor. Tão desejado aqui. Ouça a voz de Deus, irmão, no teu ouvido. Mas nada se compara. Ouça Deus falar contigo. Com a glória que há de vir. Oh, glória a Deus. Começa a abrir a tua boca e glorificar. Alfa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, irmão, seja renovado. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui. Que em nome de Jesus a tua palavra tenha descido ao coração da tua igreja. Que nós possamos buscar a tua presença, o teu Espírito Santo. Que possamos a cada dia, Senhor, ser renovados, a nossa casa, a nossa família, os nossos casamentos, Senhor, os nossos filhos, Senhor, os futuros casados, em nome de Jesus, sejam abençoados, em nome de Jesus, as viúvas. Pai, como diz a tua palavra, nós somos cuidados por ti, guardados por ti. Por isso que o teu Espírito Santo resplandeça na vida da tua igreja. É o que eu oro e profetizo nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, glória a Deus.